Fala galera, beleza? Shazam do Geek Nerd Discovery trazendo um programa sensacional para você. Você sabe como começou a era gamer depois do crash da Atari? Hoje a gente vai falar do Nintendinho, desse cara aqui, o NES. Bom, se você tá a fim de conhecer essa história e gostaria de saber como ele embarcou aqui em terras tupiniquins, fica com a gente, eu garanto que você vai se divertir. Beleza, galera? Shazam aqui do nosso Geek Nerd Discovery, hoje falando sobre o NES. Mas eu não trouxe só ele. Eu trouxe também os clones, ou os Famiclones, pra galera mais familiarizada retro gamer aí, que já deve conhecer e saber do que se trata, mas vale a pena a gente relembrar a história desse cara aqui e algumas curiosidades. Antes, eu gostaria de pedir a você, para você curtir à vontade, compartilhar e, por favor, comente. Deixa aí embaixo sua impressão sobre esse vídeo, se esse conteúdo foi legal, se foi bacana, se agregou para você. Isso é importante para a gente e para a plataforma também. Beleza? Aqui embaixo na descrição a gente tem a nossa campanha do Apoie-se e alguns infoprodutos sensacionais. Cursos, então vale a pena você dar uma conferida, eu garanto que vai ser enriquecedor para você. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre esse cara aqui, o Nintendinho. Para começo de conversa, a gente não tem como falar desse cara sem falar sobre a Nintendo. Como que ela começou? A Nintendo, na verdade, começou nos anos 1800 e batatinha. Ela fazia jogos de cartas desenhadas à mão. E aí, como a empresa pegou a distribuição do console Odyssey, ela achou o ramo de tecnologia de brinquedos eletrônicos um bom filão para investir. E ela começou a trabalhar inicialmente nos arcades e primeiro num console portátil. Após o console portátil, começou a se fomentar na empresa um console caseiro, um console que você pudesse levar para casa e jogar os joguinhos da Nintendo. Eles criaram o Famicom. O que é o Famicom? O Famicom é o Family Computer. Seria o computador da família, um sistema de entretenimento onde você poderia jogar os jogos da empresa. Isso foi lá em 1983. Foi um sucesso na indústria dos games no Japão. Abalou as estruturas do mercado. Eles chegaram a ter falta de produto para demanda. E eles tiveram a grande sacada de começar a exportar primeiro para o mercado americano. Só que numa pesquisa feita na empresa, eles não poderiam colocar o Family Computer, o console do jeito que era no Japão, no mercado americano. E eles idealizaram esse cara aqui. Por que isso? Isso é porque tinha passado o crash, o mercado, as pessoas estavam um pouco reticentes com a história do videogame. A Atari e as empresas que desenvolviam jogos jogaram tanto produto no mercado, tanto jogo, tanto videogame, coisas que às vezes a galera não estava a fim de consumir, jogos ruins mesmo, apesar da empresa ter passado por algumas reformulações e houve um boom, as pessoas não queriam mais saber de videogame. A Nintendo quis aproveitar esse filão e chegou no mercado americano com o console reformatado, o Nintendinho. Lá se chamaria, o sistema de entretenimento Nintendo. Daí eles começaram com vários jogos, mas a grande sacada deles foi o Super Mario Bros. Na verdade, era o Mario Bros, E depois veio o Mario 3. Foi uma febre, uma loucura. Eu trouxe até uma caixinha retrô aqui, do Mario 3, que, cara, é um jogo sensacional. E o mercado inteiro mundial começou a absorver numa quantidade incrível esse console aqui. O único país... Não, teve alguns outros, mas assim, um dos países que não chegou o Nintendinho aqui foi o Brasil. Ele foi lançado lá em 83, só chegou aqui em 93. Infelizmente, nessa época, na década de 80, a gente tinha uma lei horrível, chamada Lei de Reserva de Mercado. Proibia empresas estrangeiras de trazer brinquedos e produtos, em geral,
para cá sem que tivesse associada a uma empresa nacional. E a Nintendo acabou não vindo para cá por essa dificuldade. Mas a Gradiente resolveu pegar esse mercado, esse filão, de uma forma sensacional. Eles resolveram... a SEGA já estava trabalhando aqui o Master System e era dona de 85% do mercado nacional de videogame. A Gradiente resolveu vir com um aparelho tão bom ou melhor que o Master System para poder comer um pouco da fatia do mercado. Eles procuraram a Nintendo, mas a Nintendo esnobou, disse que não tinha interesse. Depois a gente vai fazer um programa específico para falar sobre esse console aqui. Mas essa era foi chamada de Era dos Famiclones. Diversas empresas em todo o território nacional começaram a fazer consoles diferenciados. Primeiro veio a Gradiente, depois veio a CCE com o Turbo Game, veio o Dynavision, veio o Dynavision 3, olha só esse console. E o bacana é que ele tem duas entradas. De repente você não está familiarizado aí, mas essa entrada grande aqui, que é desse cartucho aqui, 72 pinos, é o sistema americano. E o sistema japonês seria aquele cartuchinho ali no Dynacon. Esse cartuchinho aqui, ó, de 60 pinos. No Japão, o Famicom, os jogos vinham nesse cartucho. E na América, ou nos Estados Unidos, na Europa, os cartuchos eram assim, de 72 pinos. Então, a Gradiente e mais diversas empresas começaram a utilizar os dois sistemas em território nacional. Os consoles da Gradiente precisavam de um adaptador para você colocar esse cartucho. Já as outras empresas vinham com os games, na maioria das vezes, com 2 slots. Com isso, o mercado ficou encharcado de Famiclones e tem vários países aqui na América do Sul que não apareceu nenhum Nintendinho e só tem Famiclone. Na União Soviética também nem foi lançado lá, só Famiclones, né? Seriam os clones do Famicom. Com isso, a empresa ficou 10 anos atrasada de aportar aqui. Ela só apareceu aqui em 93. Inclusive, eles procuraram a própria Gradiente para poder... Porque eles estavam chateados, insatisfeitos, porque a Gradiente tinha clonado parte do projeto deles para tentar comprar a Gradiente e aí lançar o Nintendinho aqui. E eles assim o fizeram. Depois eu vou falar para vocês um pouco mais dessa história, mas para vocês terem uma ideia de como esse mercado era tão maluco, tão louco, a molecada ficava às vezes na porta das videolocadoras esperando uma vaga para poder entrar, porque inicialmente as videolocadoras na década de 90, elas esperavam o jogo chegar e começava a alugar. Depois a molecada ia lá e alugava, vamos supor, ele marcava uma hora para poder jogar nas TVs. Aí tinha os campeonatos. Isso foi o diferencial dessa época, onde você podia se tornar campeão mundial da sua rua, como eu costumo dizer. Isso moveu paixões e formatou uma era gamer até os dias de hoje. Se não fosse a Nintendo com esse cara aqui, talvez não existiria videogames. E seriam em torno de PC gamer. Eles que começaram um novo mercado. Então a gente tem que bater palma para a empresa que resolveu apostar mundialmente. E o erro deles foi não aproveitar o mercado brasileiro, que durante 10 anos foi dominado pela SEGA e pelos produtos da Tectoy, que era a empresa que tinha o direito de comercializar os produtos da SEGA aqui em território nacional. Eu acredito que esse programa é mais para apresentar para você como começou essa história. O importante de você saber desse aparelho aqui é o quão raro ele é hoje em dia. De repente você já jogou um Super Nintendo, já viu um Mario Bros rolando no emulador, mas saiba que o Mario Bros aqui foi o divisor de águas. A gente tem vários jogos incríveis. Eu trouxe o Tartaruga Ninja aqui, que eu gostaria de agradecer ao meu amigo Leonardo, que ajudou muito, contribuindo, emprestando alguns dos itens que estão aqui. Nem todos eu trouxe da loja, alguns eu já tinha até vendido.
Mas só para vocês terem uma ideia, esse jogo aqui, ó, é do Phantom System, desse cara aqui. E é incrível como a batalha foi grande aqui, dos jogos de Nintendinho oficiais e dos jogos de clone, que são os criados pela Gradiente. Eu acredito que, para quem jogou os dois, sabe o quanto eles eram importantes para o mercado nacional. Eu gostaria até de fazer um adendo aqui, de repente, se Mario Bros foi tão importante para o Nintendo, Caça-Fantasmas foi tão importante o quanto para a Gradiente do Famicom. Beleza, galera? Se você gostou, curtiu, tá a fim de contribuir com a gente, dizendo sobre, olha, Shazam, eu gostaria que você falasse do Turbo Game, do Dynavision, desse videogame, fala aí nos comentários, diz aí pra gente qual é o game que você quer ouvir aqui, que eu traga para você, e a gente vai atrás para poder trazer aqui e contar um pouco da história e da curiosidade. Antes de encerrar, eu não mostrei aqui, eu queria mostrar o controlinho do Nintendinho. Olha, galera, que foda. Esse controle é sensacional. É um controle muito difícil até hoje em dia você encontrar original funcionando perfeitamente, com 2 botãozinhos e o direcional assim. Inclusive, uma época que eu trabalhava só com games, eu fiz um cartão promocional do meu negócio, que era um controle de Nintendinho. Fica aí a ideia para quem está a fim de começar a trabalhar com games. Tá bom? Obrigado, valeu mesmo!